A gente tem uma teoria que foi de uma grande explosão, né? O Big Bang, né? Mas o Big Bang, ele seria a teoria que explica melhor o surgimento do universo. Mas aí eu queria falar um pouquinho hoje sobre o surgimento do planeta Terra, né? A formação do planeta Terra. Como surgiu o planeta Aí, Terra. Isso. Aí vocês assistiram um vídeo que eu coloquei lá no eu grupo? que eu fui a Terra. Assistiram um vídeo que eu coloquei no grupo? Eu Ah, assisti. Bem, sim. bem rapidinho, acho que tem 5 minutos e pouco só. Bem simplesinho ele. Vamos falar dele já já. 5h58. É, mais rápida, né? Comparado a uns vídeos aí que geralmente tem informação do planeta Terra, que 1 hora e tanto. Que é meio difícil a gente se concentrar. Geralmente os alunos não se concentram em vídeos muito longos. Mas, enfim, já procurei aquele com a intenção de que vocês assistissem. Vamos falar sobre... Vamos recapitular um pouquinho o conteúdo da aula passada e dar prosseguimento. Falando sobre a Terra, a idade da Terra. Como é que a gente sabe, não sei se vocês lembram, mas eu falei um pouquinho sobre isso na aula passada. Como é que a gente sabe que a Terra tem, em média, de 4,6 bilhões de anos a 5 bilhões de anos? Como é que a gente sabe? Através de fósseis, Através pesquisas. da geocronologia. Da geocronologia. O que é a geocronologia? É uma É ciência? aquela bicha que coisa a Estudo da rocha. Terra. Estuda a idade das rochas. Então, a geocronologia deveria ser, então, a ciência que estuda as rochas, né? Os fósseis, estuda também a história da Terra e a história, na verdade, da vida do planeta Terra. Então, tudo isso é um campo aí inerente da geocronologia. Como é que a gente sabe que a Terra tem, em média, aí, uma estimativa entre 4,6 e 5 bilhões de anos? Ah, beleza, a geocronologia existe, é uma ciência que estuda a idade da Terra através dos vestígios. Que vestígios? Vestígios presentes em quê? Presentes em rochas, né? Vestígios em quê? Fósseis, restos de animais, de vegetais, né? Que existiram aqui há milhões, bilhões de anos e que caracterizam a história do nosso planeta. Sim, ajuda bastante. Mas imagine no período, no momento que ainda não existia vida na Terra. Como é que a gente sabe que existia, o que é que estava acontecendo, que período da Terra era aquele? Como é que a gente sabe? Estudando o quê? Quando não existia vida ainda? Estudando as rochas, por exemplo? É. O livro vai mostrar 2 métodos de datação, não é isso? 2 métodos de datação de minerais. Minerais e rochas. Como a gente data? Como é que a gente sabe que tal rocha ela foi formada há 4 bilhões de anos? Como é que a gente sabe que tal rocha se formou há 3 bilhões de anos? Por métodos de datação, que é o tópico que vai mostrar aí no livro de vocês, nessa página que eu falei, 193. Então, idade da Terra, existe uma estimativa através de vestígios que são encontrados em rochas, né, no gelo também, em âmbar, né, que é uma resina aí fossilizada no decorrer de milhares de anos, enfim, que são encontrados e que a gente consegue mais ou menos datar com certa precisão, né? Não tem assim, tem sim uma margem de erro, mas a gente sabe que mais ou menos a Terra tem em torno de 4,6 a 5 bilhões de anos. Outra coisa que é muito eficaz para datar a história da Terra são o estudo dos meteoritos, né? E um dos meteoritos mais antigos, digamos assim, que foi encontrado aqui, né, que chegou até a superfície terrestre, que foi investigado, ele data mais ou menos de 4,55 bilhões de anos. Foi um que chegou à superfície lá no Arizona, nos Estados Unidos, e foi investigado, né, por um geoquímico, e aí eles dataram, né, o meteoro, e eles verificaram o meteorito, no caso, porque quando chega até a superfície é chamado de meteorito. E aí eles dataram e verificaram que tinha mais ou menos essa idade. E como no sistema solar a gente tem a noção que os planetas, né, eles se formaram mais ou menos ao mesmo tempo, então a gente sabe que coincide aí que a idade desse meteorito, né, ele tem mais ou menos a idade do nosso planeta, que seria em torno de 4,5 a 4,6 bilhões de anos do meteorito. Beleza? Isso dá para entender mais ou menos a história da Terra. Então, como é que a gente sabe, professora, certos acontecimentos que aconteceram com o planeta? Aí a gente tem que estudar a escala do tempo geológico. No livro de vocês tem isso aí, a escala do tempo geológico. Seria o tempo profundo, né? Tudo que aconteceu na Terra, desde o surgimento do planeta até o nosso momento atual, tudo aí, de forma resumida, a gente vai encontrar na escala do tempo geológico, que vamos já discutir um pouquinho sobre essa escala do tempo geológico. Os principais acontecimentos. Então, já falei de estimativas. Vamos falar de um método de datação chamada datação radiométrica? Então, vamos lá.
geralmente, o que vai dar um certo indicativo para a gente da história do nosso planeta, da evolução, das coisas que aconteceram no nosso planeta, vão ser as rochas e os minerais. Os minerais, eles são encontrados geralmente nas rochas, né? Uma rocha seria um agregado sólido de minerais, de um mineral ou mais. Uma rocha é um agregado sólido de um mineral ou mais. E aí, esse barulho é de onde? Marcos? Sim. Aí, o que é que acontece? Então, cada rocha, ela contém minerais. E, geralmente, o mineral ele é formado por quê? Por elementos, né? Elementos químicos. Mas, todo elemento químico, geralmente, ele emite energia. Então, como é que a gente sabe, mais ou menos, a idade daqueles minerais? Daquele mineral ali contido naquela rocha? Como é que a gente sabe? Então, a gente tem que saber que cada elemento químico, através da medição radiométrica, cada elemento químico ele é composto por átomos, né? E esses átomos eles emitem energia, eles emitem radiação. Então, através da medição da quantidade de energia que é emitida pelos elementos químicos, a gente tem como saber mais ou menos a idade ali daquela rocha, né? Quando ela se formou, né? Em qual período da história da Terra ela se formou. Qual as condições climáticas, por exemplo, tem como a gente ter uma ideia também se era uma era glacial, se não era, se era um período muito quente, se era um período muito frio, ou se as condições climáticas eram amenas. Dá para saber também estudando as rochas, por meio da datação das rochas. Então, vamos fazer aqui uma sequência. O método mais utilizado para datar rochas, né, é o método da datação radiométrica, levando em consideração que toda rocha ela é composta por minerais, e esses minerais, eles são compostos por elementos químicos. Esses elementos químicos, eles com o tempo se transformam em outro elemento químico, porque eles vão sofrer um processozinho chamado transmutação. Professor, o que é isso? Transmutação. Todo elemento químico, os átomos desse elemento químico, ele vai se transformar em um outro elemento químico, mas isso acontece com o tempo. E aí depende, na verdade, da meia-vida desse elemento químico. Tem elemento químico que tem uma meia-vida longa, como, por exemplo, o livro vai citar um. Vou passar aqui, ver se está aqui ele. Opa! Que é coloquei ele aqui, urânio 238, que com o tempo ele se transforma no chumbo 206. E aí, o que seria essa meia-vida, professora, de um elemento químico? Todo elemento químico ele tem uma meia-vida. Ou seja, a metade do tempo de transmutação desse elemento químico, a metade aí da vida dele, esse processo que ele está sofrendo transmutação, está se transformando em outro elemento químico, digamos 50% da vida dele, é possível a gente datar, é possível a gente saber, porque a gente já sabe que todo elemento químico ele vai sofrer transmutação, ele vai se transformar em um outro elemento químico. Os átomos dele vai se transformar em átomos de outro elemento químico. Então, tem como a gente saber, estimar aí a meia-vida desse mineral, né? Através da radiação que é emitida pelos seus elementos químicos. Tá confuso para vocês ou não? Maria? Não. Tá, Maria? Não, tá de boa. Não? Não é que tá de boa, assim. Só algumas coisas. Tá, mas o que você não entendeu? Vamos devagarzinho, então. Vamos devagarzinho. Calma. As rochas são agregados sólidos de um mineral ou mais. Cada mineral, ele é composto por elementos químicos. Ele tem uma composição química bem definida. Então, uma rocha, ela é um agregado sólido de um mineral ou mais, certo? Cada mineralzinho que pode ser encontrado em rochas, né, no caso em fósseis, por exemplo, a gente tem como datar aí a vida desse mineral, certo? Porque ele é composto por elementos químicos. Então, a quantidade de energia que é emitida por esse elemento químico faz com que a gente saiba a idade desse mineral. Mais ou menos, como é que tá? Entendi. Tá. Então, a quantidade de energia que vai ser emitida por esses elementos químicos, essa energia que vai ser radioativa, a gente tem como medir ela. Então, metade aí digamos assim, da vida, a meia-vida, no processo de transmutação, de transformação desse elemento químico em outro elemento químico, tem como a gente medir e saber exatamente. Por exemplo, esse aqui, como é o nome dele? O urânio 238. O urânio 238, ele é perfeito para datar rochas.
para saber o que aconteceu com a Terra desde o início da sua formação. Por quê? Porque a meia-vida dele, a metade da vida dos átomos do urânio-238, dura em média 4,5, 4,6 bilhões de anos. Então, imagine, dá para saber praticamente tudo o que aconteceu com o planeta. A gente já sabe que o planeta tem em média 4,5, até 4,6, entre 4,6 e 5 bilhões de anos de existência, desde que foi formado. Então, através desse importante datador, desse importante elemento químico do urânio-238, da meia-vida dele, a gente sabe mais ou menos o que aconteceu no planeta. Ele tem uma meia-vida muito longa e ele é muito abundante, tem muito na natureza. Ele é muito abundante. E, com o tempo, ele se transforma no chumbo-206. Aí, um outro elemento químico que ele é muito importante para a gente compreender, mas agora em relação a seres vivos, em relação aos seres vivos. Ele é muito importante para os seres vivos, para o estudo dos seres vivos que já existiram na Terra, né? Enfim, o carbono 14. O carbono 14, com o tempo, ele se transforma no nitrogênio. Mas, na verdade, quando os seres vivos eles nascem, com o tempo a gente fica absorvendo esse carbono 14. Quando a gente morre, o carbono 14 ele se desintegra do nosso corpo. Mas aí o carbono 14 ele tem uma meia-vida de cerca de 5.700 anos. Então, assim, para estudos arqueológicos é muito utilizado. O carbono 14 é muito utilizado para estudar, sei lá, pessoas que viveram na Terra há tanto tempo atrás. Então, ele é muito utilizado. Por quê? Porque ele tem uma meia-vida aí de 5.700 anos. E como a gente sabe que o Homo sapiens sapiens, né, ele surgiu há pouco tempo, então o carbono 14 ele é muito utilizado, ele é muito fiel para a gente fazer estudo arqueológico, certo? De seres vivos, principalmente de seres vivos no geral. Ok até agora? Ok. Agora sim. Pronto. Agora vamos para a escala de tempo geológico. Vamos estudar. Sim, mas eu nem falei outro. Tem outro método de datação de rochas que não é tão utilizado quanto o da radiação, o da datação radiométrica, da quantidade de radiação que é emitida pelas rochas, pelos elementos que constituem as rochas. Mas ele também é eficaz, que é o estudo dos traços de fissão. Compreende-se que toda rocha ela possui alguns traços latentes, tipo fissuras, né? E que essas fissuras elas demonstram períodos da história daquela rocha. E dá para saber pelos traços de fissões que existem nas rochas a idade daquela rocha e também o que acontecia naquele exato momento da Terra, né? Da história da Terra, o que estava acontecendo. Esse aqui não é tão utilizado quanto da datação radiométrica, não, mas ele também é eficaz. Mas a ciência utiliza mais esse primeiro método aqui, que é o da datação radiométrica. Que leva em consideração a energia que é emitida dos elementos químicos. Beleza? E aí tem como saber a idade dos minerais. Vamos agora para a escala do tempo geológico. O que seria a escala do tempo geológico? Seria um resumão, né, de tudo que aconteceu no nosso planeta, desde a origem dele até o nosso momento atual. A escala do tempo geológico ela vai ser dividida em intervalos de tempos. Uns são maiores e outros são menores. Então, a gente vai ver que a escala do tempo geológico, a história da Terra, do nosso planetinha, ele vai desde a formação do planetinha até o nosso momento atual. Ele é dividido em éon. Éon seria tipo o intervalo de tempo maior da história da Terra. Um éon, ele pode ser composto de diversas eras, e cada era pode ser composta de períodos, e cada período pode ser composto por épocas, beleza? E a época ainda pode ser dividida por idade, tem isso também. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que seria. Tem um esqueminha no livro de vocês. Opa. Ó. O que seria um éon na escala do tempo geológico da Terra, na escala do tempo da Terra, nesse tempo da natureza, né? Aí a gente já viu que a Terra ela tem em média 4,6, né, a 5 bilhões de anos, então ela se formou aqui, ó, nesse período aqui, nesse éon chamado Adeano. Então a gente tem o éon Adeano, o éon Arqueano, o éon Proterozoico. Aí, tá vendo que outra coisa que eu não sei se vocês perceberam. Essa parte aqui embaixo, ó, tem a datação, ó. O éon Adeano teria começado em torno de 4,6 bilhões de anos. Por quê? Porque aqui é o início do planeta, a formação do planeta. É nesse éon aqui, é nesse intervalo de tempo chamado éon Adeano.
À medida que a gente for, de certa forma, subindo aqui, né, ó, nessa escala do tempo geológico, o éon proterozoico, aí depois o éon fanerozoico, que é o nosso éon atual, nós vamos ver que a gente vai chegando ao nosso momento atual da Terra. Nós estamos vivendo na era chamada Cenozoica, né, no período chamado Quaternário e numa época chamada Holoceno. Estão vendo? Ó? Beleza? Holoceno ou Pleistoceno? E agora? Qual seria dos dois? Holoceno, eu acho. Eu acho que pode ser os dois, não? Faça uma pesquisa aí bem rapidinho e me digam qual das duas épocas nós estamos vivendo Eu agora. acho que é o Pleistoceno. Qual das duas? Faça uma pesquisa rapidinho. Eu acho que é o Pleistoceno. Não quero pesquisar, não. Preguiça. Façam aí, estou esperando. Alguém está fazendo? Beatriz, Oi. desculpa pelo atraso, é porque eu tava assistindo um filme muito bom e pedi a noção da hora. Tudo bem, Rony. Mas foi o que eu pedi no começo dos 15 minutos. Eu estava explicando os métodos de datação de rochas e minerais. Uhum. Só isso. Falei um pouquinho, recapitulei um pouquinho o assunto da aula passada e estou dando prosseguimento. Pronto? Já fizeram a pesquisa? Qual é a Não? pesquisa? Eu quero que vocês pesquisem qual época nós estamos vivenciando agora. Nós estamos vivendo. É a época do Holoceno ou do Pleistoceno? Calma, eu tô procurando. Vá. E as épocas também podem ser divididas em idades também, viu? Aí repare que esse quadrinho esquemático, ele mostra um pouquinho, né, de um resumão aí do que aconteceu de importante no decorrer desse tempo geológico da Terra, dos 4,6 bilhões de anos, como está descrito aqui. Aí reparem que aqui, ó, tá dividido um éon, que seria a escala de tempo maior. Dona Beatriz, eu fiz a Oi. pesquisa aqui. De acordo com minhas pesquisas, a gente tá vivendo no Holoceno. No Holoceno, né? É, Holoceno aí. Mais E alguém? o Holoceno. Pleistoceno é o do... É o da Porque Era do Gelo. Isso. Mais alguém? Ó, por isso que tem glaciações aqui, ó, que ocorreu glaciação nessa época aqui. Pera, mais? então a gente vive em qual? No Holoceno. Que é- Nós estamos Ai, ó, Acertei, ó. Sem nós estamos- pesquisa, eu nós- acertei. nós a gente estamos tá no éon fanerozoico, não é isso? Ó, na escala de tempo maior, nós estamos no éon fanerozoico. Na era, nós estamos na era cenozoica, que significa vida atual. Tá dizendo aqui, ó, vida no atual. período quaternário. Período quaternário. Ou seja, esse período quaternário começou há mais ou menos 2,6 milhões de anos. Aí, nós estamos vivenciando a época chamada de Holoceno. Repare que cada subdivisão dessa é uma escala de tempo menor. Mas o que é menor para a gente? Menor aqui é coisa de milhares de anos, né? Mas diga, Júlia, o que você falar? É. Que eu tava pesquisando, aí passou o que você disse, aí disse que que isso tudo que a gente tá iniciou cerca de 11,5 mil anos e se estende até onde a gente tá hoje, que é onde a humanidade se desenvolveu e tudo mais. Então, o homem teria surgido na época do Holoceno, desenvolvimento da espécie humana. Vou deixar vocês pesquisarem isso aí também. Pesquisem. Quando o homem surgiu? Quando o homem surgiu na Beatriz, Terra? Oi. Eu acho que eu As fiz minha glaciações pesquisa foi aqui na errada época- sobre a época. Opa. Peraí, tem duas pessoas falando. O que, Rony? Eu acho que eu fiz minha pesquisa errada sobre a época, porque eu escrevi assim, aí não saiu nada no Google. Tá meio errado aí, né? Você falou, mas eu enrolei todinho aqui na minha cabeça. Mas é no Holoceno, viu? Não No se fala Holoceno. Na época Holoceno. Ana Beatriz, de Oi. acordo com O minhas homem surgiu no pesquisas, o homem Neandertal, surgiu há mais de 350 mil anos. Então teria surgido no Holoceno ou no Pleistoceno? E aí, Nicole? Holoceno. Nicole, você ia falar alguma coisa? Não, foi porque eu ia perguntar que as glaciações ocorreram na época do Pleistoceno, não foi?
Ou foi E do a- Holoceno? De acordo com as pesquisas aí de Marcos, foi no Pleistoceno. Mas repare que está vendo esse período aqui caracterizado como... Esse período não. Deixa eu ajeitar aqui essa minha colocação. Essas duas épocas aqui, ó, tá vendo? Foram períodos em que ocorreram glaciações. Então, assim, está demarcando que entre essas duas épocas ocorreram glaciações. Tá vendo? Então, pode ter ocorrido do Pleistoceno e do Holoceno, entre esses dois aí, ou mais característico em um do que em outro. Não existe uma explicação aqui tão aprofundada no livro de vocês, não. É por isso que eu estou pedindo que vocês utilizem aí as pesquisas, para que vocês fiquem mais inteirados do que está acontecendo. Observe aí, a última glaciação aconteceu no Pleistoceno ou no Holoceno? Faça a pesquisa. Mais uma pesquisa. A última glaciação ocorreu no Pleistoceno ou no Holoceno? Pesquisem e me digam. É para dizer o quê? A última glaciação que ocorreu na Terra foi na época do Pleistoceno ou do Holoceno? Acho que do Pleistoceno. Me tira uma Estou dúvida. pesquisando. Pera aí, Diga acho que eu achei aqui. Acho que foi no Pleistoceno, porque o Holoceno é após o último período glacial, aqui, pesquisando pelo nome Holoceno. Perfeito. Perfeito. Ou seja, o Pleistoceno vai ser a última grande era glacial que aconteceu na Terra, aconteceu no Pleistoceno, nessa época aqui, né, que antecede a nossa época atual, que é o Holoceno. Diga aí, Maria. É sobre a datação das rochas, posso? Sim, pode. Tinha quantos métodos que a senhora disse? Quais? Dois métodos. O Tinha da primeiro meia-vida. é da datação radiométrica, né? A datação através dos elementos químicos, que eles emitem uma energia em forma de radiação. Tá. E o outro E seria o, da... Oi? e o outro seria o da minha vida. Não, o da meia-vida está dentro desse primeiro, da radiação. Certo? Tá dentro do Ei. primeiro. O segundo é o que tem aí no finalzinho, ó, logo aqui, ó. Chamado traços de fissão, o segundo método. São traços de fissão. Você analisa os traços de fissão e de quebras das rochas, de fissuras das rochas. Com microscópio, né? Com microscópio. Diga aí, Rony. Eu achei aqui no Google o significado de Holoceno. E aí? Você quer saber? Quero, diga. É porque tá meio difícil aqui, que é um Z e depois um tracinho um CE, pronto. Mas tá certo. Disse. Ou de época e série mais recente de Cenozoico. Seus limites não estão definidos, mas é consenso geral que o Holoceno é equivalente a cronoestratigráfico das modernas condições pós-glaciais. Ou seja, quer dizer que as últimas glaciações que aconteceram no planeta Terra não ocorreram nessa época Holoceno, né? Ocorreram na época anterior. Isso, no Pleistoceno. Pronto, mas vamos dar continuidade? Eu quero que vocês percebam uma coisa. Nós temos quantos éons? Ó, o Adeano seria o primeiro éon. Lembrando, éon seria a escala de tempo maior, seria um período de tempo maior dentro da escala do tempo geológico. Certo? Dentro dessa história aí do planeta Terra, né, desde a formação até o nosso momento atual, a gente tem períodos de tempos que são maiores, que são chamados de éon. Éon, né? Aqui a gente tem o Adeano, o Arqueano e o Proterozoico. Tá vendo? Aí, no caso, esses três aqui, esses três primeiros éons, eles são, como é que eu posso dizer? Eles tomam basicamente 4 bilhões de anos. Então, como é que eu posso dizer para vocês? Juntando esses três éons, a gente tem 4 bilhões de anos da história da Terra. Então, pare e pense. Vixe, professor, então quer dizer que o éon que a gente faz parte, esse Fanerozoico aqui, ele é praticamente muito recente? Ele é muito recente? Ele data mais ou menos de quê? De 600 milhões de anos até o nosso momento atual? Exatamente. Então, a gente tem... Sim, e esses três primeiros éons aqui, o Adeano, o Arqueano e o Proterozoico, eles são chamados de pré-cambriano. Também são chamados de pré-cambriano, período pré-cambriano. O período da vida primitiva na Terra, do surgimento do planeta, do surgimento da litosfera, que é essa camada que a gente vive sobre ela, essa camada sólida, externa da Terra.
que você está pisando agora aí, não sei se vocês estão pisando, mas enfim, eu estou pisando. Essa camada que a gente pisa, que a gente cultiva, ela é a litosfera. E a litosfera se formou aqui, ó, principalmente no Arqueano, que foi quando ela se consolidou, né? No Adeano houve o início da Terra, o surgimento do planeta. Aí, no Arqueano, houve a formação das rochas, né? Uma litosferazinha fininha começou a se formar e se formaram as primeiras rochas, formadas pela solidificação do magma. Porque no início do planeta Terra, nós éramos meio que um mar de oceano, pena, Beatriz, ou conversa. Nós éramos um oceano de magma. Oi, Rony, quer falar? Espera aí, tava o microfone para cima. Me tira a dúvida. Já que a gente está estudando sobre as épocas e as eras do planeta Terra, aí eu fiquei na dúvida. O que veio antes dos dinossauros? O que veio antes dos dinossauros? Tá, vamos É. falar sobre isso. Vieram primeiro os seres unicelulares, depois os multicelulares, né? Olha aqui o que aconteceu antes, ó. Porque, na verdade... Ô, Júlia, quer falar? Sabe quando é que os dinossauros surgiram? Nessa era aqui, ó, chamada Mesozoica. Os dinossauros surgiram no nosso éon atual, Fanerozoico, certo? Fanerozoico. Mas eles surgiram uma era antes da nossa. Enquanto o ser humano, né, ele surgiu aqui na nossa era atual, Cenozoica, os dinossauros eles surgiram aqui na Mesozoica. E, né, existe aí uma estimativa que eles se extinguiram aqui, ó, no Paleoceno, né, no início aí da era Cenozoica, eles teriam se extinguido. E existem algumas teorias para explicar a extinção dos dinossauros. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Oi, Júlia, quer falar? Sim. Diga aí. Porque nessa bicha do tempo cronológico a gente lê de baixo para cima. Enfim, as pessoas que fizeram isso aqui imaginam que vocês conseguem compreender melhor se for de baixo para cima. Mas eu já vi escala do tempo geológico invertida. Tipo assim, começando a formação do planeta de cima até embaixo, como seria o nosso momento atual, estando embaixo. Eu já vi também. Mas geralmente são todas assim. Começa de baixo para cima. A formação do planeta aqui é 4,6 bilhões de anos e o nosso momento atual lá em cima. Então, ok, até agora, vamos para outra página. Vamos para outra página para a gente detalhar um pouquinho o que aconteceu na Terra. Na página 196, a formação da Terra. Vamos aí. Aqui tem o esqueminha, né? O esqueminha da escala do tempo geológico. Tá vendo? As subdivisões. Lembrando, a escala do tempo geológico mostra um resumo dos principais acontecimentos que aconteceram na Terra. Ele é dividido em éons, né? Que são os intervalos de tempo maior. Cada éon pode ser subdividido em eras. As eras podem ser divididas em períodos e épocas. E até idades. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de forma bem resumida. Formação da Terra. O nosso planeta é um planeta rochoso, não é isso? Ele é formado por materiais sólidos, resistentes. E aí, na época da formação do planeta Terra, os elementos que vieram a constituir o nosso planeta, eles eram elementos que se encontravam a temperaturas muito elevadas, muito altas. No início da formação do nosso planeta, nossa Terra, ela era, na verdade, uma bola de fogo. Uma grande bola de fogo. E aí, bola de fogo... Lembrei dessa música. Enfim, a Terra no início da formação ela era uma bola de fogo e os materiais mais pesados, tipo ferro, níquel, eles afundaram, tipo eles foram para o centro do planeta, formando o núcleo do nosso planeta. Vou mostrar depois para vocês como é subdividido as camadas da Terra. A Terra ela tem um núcleo, né? Ela tem um núcleo interno e tem um núcleo externo. Esse núcleo, tanto o interno quanto o externo, é composto por materiais pesados, densos, como ferro e o níquel. Isso foi desde a formação do planeta. Imagine que você está com um copo de água na sua mão, uma comparação bem esdrúxula. Você está com um copo de água na sua mão e você pega uma pedra, né? Uma pedra não, Beatriz, um fragmento rochoso. Você pega um fragmento rochoso e coloca dentro desse copo. Vai para onde o material pesado? Pro fundo do copo? Vai pro fundo. Então imagine, no início da formação do planeta Terra, quando a Terra ainda ela era uma bola de fogo, né? Os elementos que constituíam eram elementos muito de alta temperatura. O material mais pesado, mais denso, o ferro e o níquel foram para o núcleo da Terra, formaram um núcleo. Então a gente tem um núcleo interno e um núcleo externo.
existe uma diferençazinha, não em relação à composição, porque tanto o núcleo interno quanto externo é formado por ferro e níquel, sendo que o núcleo externo, ele é um pouco mais pastoso. Pastoso como se fosse um pouco líquido, pastoso para vocês botarem na cabeça, é um pouco líquido. Por quê? Porque o núcleo externo está em contato com o manto da Terra. O manto é composto por magma. Então, a professora quer dizer que abaixo aqui dessa litosfera, onde a gente está pisando agora, a gente vai encontrar magma que é expelido por vulcões? Exatamente. Vocês pensam que vem de onde o magma dos vulcões? Vem dessa camada da Terra, chamada manto, o manto terrestre. Mas o manto terrestre, ele também é subdividido. Existe o manto exterior e o manto inferior, certo? Assim como existe o núcleo interno e o núcleo externo da Terra, né? Existe o manto inferior, que fica mais em contato com o núcleo externo, por isso que o núcleo externo ele é mais pastoso, ele está em contato com magma, muito quente, né? Um material pastoso, quase líquido. E aí a gente tem o manto superior, que esse manto superior, ele está aí em contato, né, com a nossa litosfera, com a nossa crosta terrestre. A crosta terrestre seria essa parte mais fininha, né, essa terceira camada mais fininha da Terra, onde a gente está situado agora, onde a gente está assistindo essa aula, por exemplo. Você está sobre a crosta terrestre, essa camada sólida, rígida da Terra. Então, quando a Terra se formou, o material pesado tendeu a ir para o centro, os materiais mais densos, o ferro e o níquel. E aí se formou o nosso núcleo do planeta. Quando é que se formou, professora, o núcleo? Nesse primeiro éon, né? No éon adeano. No éon adeano, quando se formou a Terra, se formou também o nosso núcleo terrestre. Quando a Terra era uma grande bola de fogo, se formou o nosso núcleo. Quem assistiu o vídeo que eu coloquei lá, viu isso aí. Tá logo no início do vídeo. Então, já falei isso aqui. Sim, aí nesse início da formação do planeta Terra, quando a gente tinha oceanos de magma, né? O planeta era muito quente. O que é que acontecia? O magma, com o tempo, ele passou a resfriar de forma bem lenta, mas ele passou a resfriar. E passou a liberar, né, calor para a atmosfera. Então, professor, as primeiras chuvas vão ocorrer quando a condensação ela começa a existir, o processo de condensação passa a existir, sim. Vamos falar já das primeiras chuvas, que vão acontecer nesse outro éon aqui, ó. Éon arqueano. Então, as primeiras chuvas vão acontecer aqui. Mas vão ser, nessas primeiras chuvas, a gente vai ter uma... fazer a chamada de novo? Ai, vou. Já tá na hora? Já falta 1 minuto aqui no meu. No meu faltam 3. O meu também volta 3. Oh, God, passou tão rápido. Vamos. Ana Bianca. Presente. Felipe. Presente. Felipe entrou depois. Ingrid. Não tá. Júlia. Tô aqui. Léo. Presente. Luiz. Presente. Luísa. Presente. Marcos. Presente. Maria Clara Araújo. Maria Clara Silva. Presente. Matheus. Presente. Maicon. Presente. Nicole. Presente. Pedro. Presente. Rony. Presente. Deixa eu colocar aqui a presença. Tiago. Presente. Tiago. E Viviane. Para a próxima aula de vocês, amanhã, estudem um pouquinho sobre a escala do tempo geológico, certo? Assistam aquele vídeo, ele é simplesinho, mas dá a entender muita coisa. Dá para entender muita coisa. Beleza? Ei, Ana Beatriz. Oi. Eu tenho canais de assinatura. Uma vez, quando eu estava assistindo o History, eu estava vendo um documentário de como surgiu o planeta Terra. Tem muito documentário. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei assim, nossa, que legal, o planeta se chocando com outro planeta para formar um planeta. Formar o nosso satélite, né? A Lua. Formar nosso satélite. A Lua. É. Exatamente. Tem muitos documentários, eu recomendo que vocês assistam. Mas, como eu sei que não é todas as pessoas que gostam de assistir, é por isso que eu não impus que vocês assistissem algum específico. Porque geralmente tem uma música meio chata, esses documentários que são muito grandes. Mas tem uns interessantes do History que vocês podem encontrar no YouTube facilmente. Mas eu já coloquei um resumão lá para vocês de 5 minutos de alguma coisa, que aí fica mais fácil de compreender. Certo?
Pois até amanhã, então. Certo. Cheiro no Até, core. Beatriz. Bye.